Quero saudar a todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Nossa, tem bastante gente, é bom ver vocês estando presentes aqui. Alguns, talvez tendo que vencer medos e preocupações. Outros, talvez não tiveram que fazer esse tipo de luta. Talvez tiveram que vencer outros desejos para estarem aqui, mas eu louvo a Deus pela sua decisão de adorar a Deus, cumprindo aquele mandamento de Hebreus 10, 25, não deixando de congregar, e que em breve nós possamos ter todos os adultos aqui embaixo e as crianças lá em cima, e assim continuarmos crescendo juntos para a glória do nosso Deus. Privilégios e responsabilidades de ser um discípulo de Cristo é o tema principal. Nós estamos estudando esse tema porque estou desafiando vocês e a mim mesmo a termos planos que são prioritários, planos que nós devemos fazer para que possamos ter uma vida agradável ao nosso Deus. E quando eu estou falando de planos, eu estou dizendo planos que você vai sentar e elaborar, de preferência por escrito, tá bom? Pode ser mental também, mas se você tiver uma mente que nem a minha, que esquece fácil das coisas, eu digo que um bom plano normalmente está lá no papel ou no computador. Por que nós estamos ou devemos ter planos que agradam a Deus? Bom, primeiro por gratidão a Deus. Eu estou de máscara, né? Minha esposa está me avisando lá, olha. Puxa vida. Agora eu acho que vocês estão com inveja de mim, não é? Puxa, que frescor. Obrigado, querida. Por que nós estamos estudando a importância de termos planos? Bom, para agradar a Deus. A principal motivação, a motivação nobre, é para demonstrarmos a nossa gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele já fez. Eu costumo dizer o seguinte: se Deus decidisse não fazer mais nada por nós, absolutamente nada, se Ele decidisse fazer com que nós vivêssemos nesse mundo, cuidado com o que eu estou dizendo, né? Enfrentando todas as situações sem a proteção dEle, ainda assim, nós temos motivos de sobra de sermos gratos a Ele, porque Ele nos salvou através de Cristo Jesus e a eternidade está garantida. Isso já é motivo suficiente para sermos gratos a Deus. Mas além disso, Ele ainda cuida de nós, Ele ainda nos protege, Ele ainda nos abençoa, Ele ainda nos assiste. Então esse é o motivo principal. Mas Apocalipse também nos apresenta um outro motivo. Ele diz que quando nós temos o motivo, ou a motivação principal a agradar ao nosso Deus, Deus vai garantir para nós uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de contentamento, uma vida de felicidade. Então nós temos dois motivos excelentes, pelo menos, para desejarmos ter uma vida agradável a Deus. Primeiro, gratidão. E segundo, que Deus promete também nos dar bênçãos extras. Provérbios capítulo 3, versículo 16 diz isso. Os seus caminhos, isso é os caminhos de Deus, são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. Por que ele escreve isso? Porque dentro de nós há um lado negro ainda, que está sendo transformado por Jesus, que acredita que o pecado, aquilo que de alguma maneira satisfaz momentaneamente os nossos desejos, é que é delicioso. Nem sempre nós acreditamos que as instruções de Deus, na verdade, é uma delícia e traz paz. Então a Bíblia tem que ficar nos convencendo disso. E é por isso que Deus nos deu a sua palavra. Isaías capítulo 32, versículo 17 diz:
o efeito da justiça será paz. Isso é, o efeito de você adotar uma vida agradável a Deus. E uma vida agradável a Deus é aquela que segue as instruções de Deus, que segue a lei de Deus, que é justo. Então, o efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, o resultado, repouso e segurança para sempre. Então, nós devemos desejar agradar a Deus em tudo, por gratidão, mas também porque isso vai resultar numa vida melhor aqui e infinitamente melhor na eternidade. E Jesus é o exemplo a ser seguido de como se agrada a Deus, ou de como se segue as instruções de Deus. Jesus, quando veio aqui neste mundo, quando ele se tornou ser humano igual a nós, ele agradou a Deus exercendo 3 ofícios. Ele exerceu o ofício de profeta, ele exerceu o ofício de sacerdote, começou a exercer o seu reinado no sentido de convencer as pessoas que ele era o rei, as pessoas o rejeitaram, ele foi morto e ele vai voltar para reinar. E aí nós vamos ver de verdade o que é Jesus reinando, de maneira plena aos nossos olhos, pelo menos, não é? Então, Jesus, ele exerceu o ofício de sacerdote. Por que nós estamos exaltando o ofício de sacerdote? Porque em Apocalipse nós temos a verdade, a revelação de que Deus nos fez seus sacerdotes. Então nós temos que aprender como exercer esse ofício sacerdócio. E só dá para aprender de maneira, vamos dizer assim, correta, tendo um modelo. E o modelo é o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4 diz que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Então, ele sendo o nosso grande sumo sacerdote, e nós sendo agora sacerdotes dele, nós podemos aprender através da Bíblia e do próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, como devemos viver aqui neste mundo, exercendo o sacerdócio. Por isso, precisamos aprender com Jesus como exercer esse honroso e glorioso ofício. Então, estamos estudando algumas verdades a respeito do sacerdócio, e uma delas é que nós recebemos o privilégio de sermos sacerdotes de Deus. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Pedro ensina a mesma coisa que o apóstolo João. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, para agradar a Deus, consequentemente também ter uma vida caracterizada pela paz, alegria, é preciso colocar o nosso sacerdócio pessoal como a nossa ocupação principal. E quando eu estou dizendo como nossa ocupação principal, é que o verbo lá significa que nós já somos sacerdotes. Isso é, aonde nós estivermos, nós somos esses sacerdotes. Então, o sacerdócio é a nossa ocupação principal, enquanto nós cumprimos as outras responsabilidades. Então, você está lá no seu local de trabalho, você não está lá como um funcionário da empresa. Isso é em segundo lugar. Em primeiro lugar, você está lá como um sacerdote de Deus. E também como um funcionário. E a Bíblia diz como um sacerdote funcionário deve trabalhar, mas sempre sendo sacerdote. Isso é, as pessoas precisam ver você como um sacerdote de Deus lá naquele local, e é sobre isso que nós estamos estudando
desde a semana passada. Na mensagem da semana passada, nós estudamos alguns aspectos do sacerdócio israelita. Por quê? Porque lá é que foi instituído por Deus o sacerdócio. O sacerdócio israelita é um tipo do sacerdócio de Cristo, isso é, tipifica aquilo que Cristo iria fazer e como Cristo iria viver aqui desse mundo, e é por isso que nós temos que aprender, através do sacerdócio que Deus, instituiu, como nós vamos ser sacerdotes aqui. É lógico que no Antigo Testamento havia alguns rituais particulares que eram exclusivos de Israel. Mas mesmo esses rituais particulares trazem princípios para nós como sacerdotes de Deus. Agora, uma coisa é muito importante e nós não podemos nos esquecer. Nós devemos nos sentir grandemente honrados por sermos sacerdotes de Deus. Na verdade, essa deveria ser a maior honra que experimentamos nesse mundo. Quer dizer, de tudo aquilo que a gente pode ser, de tudo aquilo que você almeja, nada é mais honroso do que ser sacerdote de Deus. E nós não podemos perder isso de vista. Por quê? Porque o mundo ele existe para mudar os nossos valores. O mundo existe para inverter, o mundo é contra Deus. Então aquilo que o mundo valoriza, você vai perceber que normalmente é aquilo que Deus despreza. E aquilo que Deus valoriza, normalmente é aquilo que o mundo despreza. E nós temos a tendência de, por vivermos no mundo, acabarmos desprezando algumas coisas que talvez Deus valoriza. Então nós precisamos entender que nós vamos ser tentados, talvez até a desprezar o fato de sermos sacerdócios. Nós não podemos cair nessa cilada. Então nós temos que bombardear a nossa mente com essa verdade. Ser sacerdote de Deus para o mundo pode ser algo inútil, até motivo de zombaria, mas para Deus não há nada mais glorioso. Então, nós queremos aprender o valor do sacerdócio, a honra e também a responsabilidade. E para isso, estamos estudando Êxodo, capítulo 21. O sacerdócio é a ocupação mais honrosa porque serve prioritariamente a Deus. Para me oficiarem. Então, eu só estou relembrando isso, tá bom? Então, é algo feito primeiramente para Deus. É uma ocupação que presta serviço primeiramente a Deus, por isso devemos agradar primeiramente a Deus. É muito importante que nós entendamos que esse serviço, ele é importante por quê? Porque ele serve a pessoa mais poderosa, mais rica, mais famosa, mais gloriosa, serve a Deus. Não serve somente uma empresa, ou não serve uma pessoa comum, uma pessoa humana. Serve a pessoa de Deus. E nós temos que cultivar esse pensamento. Aonde eu estou indo, aonde eu estou andando, aquilo que eu estou vendo, aonde eu estou participando, não é? Eu estou lá a serviço de Deus. O sacerdócio também é a ocupação mais honrosa porque tem o privilégio e a responsabilidade de ajudar as pessoas a adotarem os padrões de Deus para a sua vida. E nós já vimos, quando uma pessoa adota os padrões de Deus para a vida dela, ela está com a vida tranquila. Eu vou usar um termo aqui, está com o burro na sombra. Por quê? Porque todos os problemas dela agora estão nas mãos de Deus. Até o pior dos problemas humanos, que é a morte, para um cristão é a glória. Olha que coisa interessante, não é? Então, quando nós conduzimos as pessoas a confiarem na palavra de Deus, nós estamos mudando, nós estamos sendo instrumentos de Deus para transformar e dar para aquela pessoa aquilo que ela mais precisa. Precisamos de comida? Precisamos de saúde? Precisamos de médico? Precisamos de engenheiro? Precisamos, as pessoas precisam muito mais ainda do que tudo isso. Um sacerdote, uma pessoa que conduza ela a palavra de Deus e depois continue trabalhando na vida dela.
Então, uma das responsabilidades do sacerdote é conduzir o povo a ter a palavra de Deus como guia das suas decisões. E eu sei que eu falei isso a semana passada, irmãos, mas eu quero repetir isso para inculcar em vocês, não é? E o que é importante é que nós entendamos que também no Antigo Testamento, como no Novo, as pessoas que passavam a conhecer a Deus também se tornavam sacerdotes de Deus. Eles também tinham a responsabilidade de ajudar um ao outro a seguirem as instruções de Deus. E é por isso que no Novo Testamento diz que nós devemos exortar, admoestar, consolar, amparar e ser longânimo uns para com os outros. Isso é, nós temos que nos envolver na vida uns dos outros. Então, nós devemos ser sacerdotes fora da igreja, nós devemos ser sacerdotes dentro da igreja e nós devemos ser sacerdotes entre nós, lá no nosso lar e assim por diante. Convidar pessoas que já conhecem a palavra de Deus e que não conhecem a palavra de Deus para que nós possamos nos envolver na vida delas. Hoje nós vamos começar a estudar sobre o caráter dos sacerdotes de Deus, que também tem a ver com honra e glória, mas também com responsabilidade. O sacerdócio é a ocupação mais honrosa, porque tem o privilégio e também a responsabilidade de refletir o caráter perfeito e glorioso de Deus. Deus decidiu que nós, seres humanos, enquanto estivermos vivendo ainda aqui neste mundo, né, mesmo tendo que lutar ainda com uma velha natureza, Ele decidiu que nós podemos refletir o caráter dele, que nós devemos. E que nós devemos refletir isso da melhor maneira possível. Êxodo capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 43, mostra ou exemplifica isso. É lógico que eu não vou ler todos esses textos, ok? O texto completo, mas eu vou ler alguns versículos. Começando no versículo 1. Chame seu irmão Arão e separe-o entre os israelitas, e também a seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para seu irmão Arão, faça vestes sagradas, que lhe confiram dignidade e honra. Numa outra versão diz, glória e ornamento. Diga a todos os homens capazes, os quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: o peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante com cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas. Usarão linho fino, fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. E assim ele vai descrevendo toda a beleza, toda a riqueza, os detalhes, né, daquela vestimenta. Versículos 42 e 43 termina assim. Termina não, mas essa parte da vestimenta. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é o decreto perpétuo para Adão e seus descendentes. Nesse texto nós temos a primeira providência que Deus tomou. Depois que Ele elegeu, né, a família de Arão para o sacerdócio, né, a primeira providência foi uma vestimenta adequada. Deus se preocupou em providenciar a vestimenta que deveriam usar.
Isso significa que vestimenta também é um assunto teológico. Preste atenção. Vestimenta também é um assunto na qual Deus tem muito a nos ensinar. Agora, por quê? Nós vamos ver isso para frente. Deus se importa como a geração eleita, como o sacerdócio real, como a nação santa, como o povo exclusivo dele se veste. Deus se preocupa. Você vai encontrar no Antigo e no Novo Testamento lições importantes a respeito da vestimenta. As vestes sacerdotais ilustram honra, glória, dignidade do ofício sacerdotal e também da pessoa que exerce essa função. Quando Deus olha para nós, Ele não olha para nós da mesma maneira que Ele olha as pessoas que o rejeitam. Ele olha para nós como pessoas especiais, como seus filhos e também como seus sacerdotes. As vestes sacerdotais também ilustram o caráter perfeito e glorioso de Deus. As vestes sacerdotais ilustram o caráter perfeito e glorioso do Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. E nós, como seguidores de Jesus e sacerdotes dele, nós devemos desejar ter o mesmo caráter que ele tem e demonstrar esse caráter, exteriorizar esse caráter, através de palavras, através de ações, mas também através do nosso comportamento e também através da maneira como nós nos vestimos. Tudo isso está envolvido nesse assunto do sacerdócio. A vestimenta sacerdotal enfatiza a santidade de Deus e, consequentemente, a santidade exigida para nos relacionarmos com Deus. Vestes sagradas, essa palavra sagrada significa algo separado, ela é traduzida também como santidade, é traduzida também como algo posto à parte para ser usado exclusivamente por Deus ou para Deus. Então essa palavra traz todo o conceito de santidade, todo o conceito oposto ao pecado. Significa que Deus é perfeito. No Antigo Testamento, santo, 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 isso é santíssimo. E Ele exige que a sua santidade seja respeitada, que a sua santidade seja levada em conta, que a sua santidade seja algo sério para a pessoa que está se relacionando com Ele. A exigência de Deus quanto à santidade, ela é enfatizada através de todos os utensílios do tabernáculo, inclusive também dos utensílios que iriam fazer parte da vestimenta de Arão. Então, por exemplo, lá no versículo 34 até o versículo 36, falando sobre os detalhes, da roupa, diz assim: haverá em toda a orla das sobrepeles uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Essas sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. Isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, à maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Deus, ao dar a ordem, está conduzindo o povo a entender que tudo aquilo, todo aquele ornamento do sumo sacerdote, é para exemplificar que nós devemos ser santos aos olhos do Senhor. Santidade é a mesma palavra usada para as vestes. Então, a vestimenta sacerdotal enfatiza a santidade de Deus e, consequentemente, a santidade exigida por Deus para que possamos nos relacionar com Ele.
Então nós temos que nos preocupar, ou melhor, nos ocupar, tanto pensamento e tudo mais, em sempre estarmos nos avaliando diante de Deus. Nós estamos sendo santos como Ele deseja que nós sejamos santos, e nós sabemos que quando nós não estamos sendo, há uma solução para voltarmos a ser, que está em Jesus e o seu sacrifício. Uma pergunta importante: por que Deus fez questão de incluir a vestimenta como demonstração da santidade no serviço feito ao Senhor? Por quê? Ele já havia demonstrado isso ao fazer o tabernáculo. Quem estuda sobre o tabernáculo, cada detalhe, a riqueza de informação, já ilustra a santidade de Deus. Mas por que também na vestimenta? Há na palavra de Deus vários textos bíblicos no qual ele usa a vestimenta como uma figura sobre o respeito que nós devemos ter por Deus e, consequentemente, a santidade de Deus. Isso é, em toda a Bíblia nós vamos encontrar a vestimenta também como uma ilustração. Então, é muito importante que nós entendamos que a vestimenta é usada como ilustração do caráter, do coração do ser humano. Um texto que eu não vou desenvolver agora é esse que está aí de Joel. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Então nós temos aqui, por exemplo, uma ilustração, né? Fazia parte daquela cultura diante de arrependimento, quando a pessoa percebesse que havia pecado contra o Senhor, uma demonstração de arrependimento era rasgar a sua roupa, né? Então a roupa sempre teve associada, né, ao caráter. Da onde veio, né, esse conceito? Nós vamos ver na palavra de Deus. E aí Deus diz: rasga o coração, né? Mas a vestimenta reflete também o coração. A Bíblia mostra que em várias passagens as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos desejos são revelados através da nossa vestimenta. Deus sabe disso. Tanto que você vai lá no Novo Testamento, né, e diz que a modéstia do ser humano, não somente da mulher, tá bom? O enfeite deveria ser o interior, mas ele usa a veste como exemplo. Por quê? Porque nós usamos a veste para demonstrar esse tipo de pessoa que nós gostamos de ser. Como é que as pessoas deveriam nos ver? Não é? Então, irmãos, a vestimenta é primeiramente uma questão teológica. É muito importante que nós entendamos isso. Tá bom? Definir o que é santo e o que é profano. Definir o que é adequado e inadequado é teologia. E é Deus que define isso. Não é a cultura, não somos nós. Então isso é muito importante. Então, como filhos de Deus, a nossa vestimenta também deve refletir o caráter transformado por Cristo. Então vocês estão percebendo que eu estou tratando de vestimenta, né? Mais ou menos, mas a ênfase é o nosso caráter. Mas o caráter é visto também através da vestimenta. Tá bom? Deus mostra que desde a criação do ser humano, a vestimenta reflete o nosso caráter. Gênesis capítulo 22, 25 afirma: o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Pergunta: por que Deus fez questão de enfatizar o assunto vestimenta? E aqui no caso a falta de vestimenta, né? Mas o assunto é esse: por que Deus fez questão de, ao falar da criação do ser humano, tocar nesse assunto? Antes do pecado, o homem vivia sem vestimenta. Afirmar ou informar que o casal vivia nu
e eu tratar o assunto de vestimenta, eu creio que Deus está mostrando ou ilustrando quem era o ser humano por dentro quando ele foi criado. Quando ele foi criado, ele era puro, isso é, inocente de verdade. Não é inocente como os pais dizem que as crianças nascem, porque as crianças nascem pecadoras, não é? Mas a inocência de Adão e Eva, a ausência total de pecado, eu creio que é demonstrado no exterior por viverem nus. Isso é, aquilo não os incomodava. Era desnecessário cobrir qualquer coisa, por quê? Porque o coração estava limpo. Não havia nada a ser escondido. O que nós escondemos no nosso coração? O que a gente fala para os outros? Né? A gente propaga a nosso respeito muitas coisas. Nós temos a tendência de falar sobre as coisas boas que nós fazemos. Nós queremos esse tipo de fama. Mas aquilo que a gente faz de errado, o que a gente faz? A gente coberta, fica lá no fundo. Não é? Então é por isso que eles estavam nus, e Deus fez questão de mostrar. O coração deles estava limpo, eles não tinham nada a esconder. Eles eram perfeitos, eles eram santos. Eles não conheciam aquela diferença entre praticar o mal. Eles só haviam feito o bem. Até aquele momento eles não haviam experimentado os efeitos do pecado. Então, o coração limpo é revelado através da nudez. Não há nada a se esconder. Não preciso colocar máscara. Né? Nós temos algumas máscaras. Né? Dependendo do que a gente quer esconder, a gente até tira as máscaras para algumas pessoas. Espero que para Deus a gente tire todas. Para algumas pessoas a gente tira, né, a máscara, as pessoas que a gente mais confia. E algumas nem para essas pessoas. Aqui está o símbolo, né, da vestimenta. Porém, tudo mudou depois que eles ouviram o que Satanás tinha a dizer, depois que eles creram, seguindo a orientação de Satanás. E quando eu digo que tudo mudou, é tudo mesmo, tudinho. Eu sei que a maioria de nós conhece esse trágico acontecimento, mas eu quero ler, temos novos convertidos entre nós, e a palavra de Deus sempre nos ilumina. Então, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7, vamos ler. Ora, a serpente, mais astuto de todos os animais selvagens, vocês sabem que a serpente aqui, tá bom? É Satanás, que usou a serpente como instrumento, tá bom? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Cuidado quando nós estamos conversando com pessoas, cristãos ou não cristãos, quando você ouve a frase, não é bem assim. Não estou dizendo que você vai rejeitar de cara, ok? Mas eu estou dizendo, cuidado, quando a gente ouvir, não é bem assim. Presta atenção. Esteja pronto para entrar num debate se for preciso, ok? Certamente vocês morrerão. Não morrerão, não é bem assim. Deus sabe que no dia em que dele comeres, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e
comeu também. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Qual foi a primeira providência que Adão e Eva tomaram depois que pecaram? Tem a ver com roupa. Teologia da vestimenta. Bom, Adão e Eva, em vez de crerem fielmente e seguirem a orientação de Deus, eles decidiram confiar na serpente. O pecado contaminou o ser humano por completo. Tudo mudou a partir do pecado. O pecado afetou todas as áreas do ser humano. Afetou a maneira de pensar, sentir, decidir, agir e outras maneiras mais. E desculpe, deixa eu voltar lá que está bom. E a vestimenta feita por Adão, essa aqui, eles que fizeram, revela os efeitos do pecado em nosso caráter, no caráter do ser humano. Inspirado por Deus, o autor de Gênesis, não estava lá, mas o Espírito de Deus conduziu o autor de Gênesis a voltar ao assunto relacionado com a vestimenta. A vestimenta, gente, de novo, eu quero colocar isso na cabeça de vocês, é um assunto teológico como qualquer outro assunto que se refere ao ser humano. Lembra a frase? Tudo é teologia. Tudo é teologia. Entendeu? Porque o mundo está falando para nós como nós devemos viver em todas as áreas do mundo. Satanás tem a teologia dele e Deus tem a sua própria teologia, que é a boa teologia. Tá bom? Vestimenta é questão de coração humano. Vestimenta tem a ver com os nossos desejos, com os nossos anseios. É o que a palavra de Deus está ensinando aqui. Agora Adão e Eva estavam incomodados com a nudez. O pecado mudou agora, é uma ilustração, né? Aquela nudez é uma ilustração. O pecado mudou agora a maneira do ser humano ver a si mesmo. Ele sentiu vergonha. O pecado mudou a maneira do ser humano ver o próximo. O relacionamento com a esposa. O pecado mudou o relacionamento ou a maneira do ser humano ver o próprio Deus. O pecado mudou a maneira do ser humano ver as circunstâncias. O pecado muda tudo. A primeira ação do casal após pecar foi arrumar um jeito, providenciar um meio para eliminar o efeito do pecado na vida deles. O pecado provocou algo neles, eles mesmos disseram, nossa, tem alguma coisa esquisita aqui. E eles mesmos providenciaram um meio para lidar com os efeitos do pecado. Esse meio, nesse contexto, está diretamente relacionado com a vestimenta. E quando a gente ouve tradução da Bíblia, existem traduções mais exatas. Tá bom? A melhor tradução é essa: coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Algumas dizem vestes. Não é uma boa tradução. Fizeram cintas. Depois vocês vão entender por quê. Tá bom? O uso da vestimenta nos ensina ou nos traz um princípio. O exterior revela o interior do ser humano. Nós já sabíamos disso. Jesus ensinou, né? Da onde vem a mentira? Da onde vem o adultério? Vem do coração. É de dentro para fora. A vestimenta também. Deus está enfatizando isso. O pecado fez com que a nudez se tornasse um problema para o ser humano. Ele não era um problema anteriormente. Mas ele agora se tornou um problema. Após terem desobedecido a Deus, o que foi provocado? A nudez provocou neles? A nudez provocou vergonha. Essa vergonha, ela é demonstrada exteriormente. Quando eles fizeram roupa, quando eles tentaram se cobrir. Agora é interessante, né? A palavra vergonha, tem gente que fala, né? Eu fiquei muito envergonhado. Eu digo para vocês,
toda vez que eu fiquei envergonhado, nunca conseguia medir. Para mim sempre era muita coisa. Né? Quem sente vergonha, fala a verdade, não tem mais ou menos. Não é? Esse é um jeito de falar, né, de se expressar. Por quê? Porque a vergonha, ela toma conta da pessoa, é um sentimento que toma a pessoa como um todo, que revela o efeito do pecado na vida da pessoa como um todo. A vergonha é uma maneira de afirmar que o pecado afetou completamente o ser humano, de dentro para fora. E sempre vai ser demonstrado de dentro para fora, isso é, o coração do homem sempre é revelado através do exterior. Então, gente, vestimenta é um assunto de teologia. Coloca isso, eu vou bombardear, tá bom? A nudez, nesse contexto aqui, a falta de roupa se tornou um problema para o ser humano por causa da natureza pecaminosa. Agora, o homem está corrompido. E é interessante, toda a conversa agora entre Adão, Eva e Deus, acho que a gente vai inverter, né? Deus, Adão e Eva, porque Deus não deixa Satanás abrir a boca aqui, tá bom? Então a conversa é entre os três, tem como ponto de partida a questão da vestimenta. O fato do casal ter percebido que estavam nus. Versículos 9 a 11 de Gênesis 3. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E olha a conversa de Deus para com o homem, o ponto de partida da conversa de Deus. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você sempre viveu nu? Quem disse agora para você que isso faz diferença? Você comeu do fruto da árvore, a qual lhe proibi comer? A pergunta. A nudez antes do pecado não tinha nenhum efeito negativo no ser humano. Após o pecado, a nudez provoca efeitos, desejos e pensamentos pecaminosos. É o que a gente aprende aqui. Nudez, ou vestimenta, ou falta dela, é uma questão teológica e não cultural. Deus usa a vestimenta para afirmar que os efeitos do pecado na vida do ser humano é imediato, porém reversível. Ok? Depois a gente vê o diálogo de Deus e o ser humano, a condenação, né, de tudo o que aconteceu, mostrando o pecado claramente para o ser humano. No versículo 19, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado. Tu, porém, és pó, e ao pó tornarás. Versículo 21. Depois disso tudo, depois de ter sentenciado, primeira coisa que Deus fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então o Senhor Deus, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e também come da árvore da vida, e tome da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Tem muito ensino aqui, não dá para ensinar tudo, mas o que eu quero destacar aqui é que depois de Deus sentenciar Satanás, sentenciar Adão, sentenciar Eva, Deus faz questão de trazer para o casal uma vestimenta adequada. E por que eu estou afirmando que é uma vestimenta adequada? Porque a palavra vestimenta e o verbo vestiu no versículo 21 é uma palavra diferente daquilo que Adão e Eva providenciou para si. E é uma diferença bem importante.
Deus providenciou para o casal algo que fosse correto. A palavra usada para aquilo que Adão e Eva fizeram para si é uma palavra cinta. Na língua original, é algo que cobria os lombos, essa região lombar, tá bom? Essa é a tradução literal. A palavra vestimenta é uma outra palavra. É uma palavra que na cultura hebraica, que foi escrito a Bíblia, significa uma túnica, significa um manto comprido em forma de um camisão, tá bom? Essa palavra, ela se origina da palavra ombro, omoplata, quer dizer, em vez de cinta, era algo que começava aqui e ia para baixo. Está na Bíblia, só estou repetindo, né, a palavra bíblica aqui. A ideia de cobrir. Então, vestimenta é uma questão teológica, não é cultural. A vestimenta ilustra que o pecado distorceu a faculdade humana de avaliar também o que é adequado e o que é inadequado. O pecado desfigurou o senso do ser humano sobre aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, daquilo que é melhor. E o pecado fez até com aquilo que outrora era adequado se tornasse inadequado. Por exemplo, a nudez, por causa do pecado, outrora adequada, agora se tornou algo inadequado. E a prova é que Deus fez roupa. O pecado tem um efeito imediato, tem um efeito duradouro, mas reversível, graças ao próprio Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Deus traz as roupas adequadas ao estado pecaminoso do ser humano. Uma roupa de pele de animal no lugar de folhas de figueira. A roupa, nós já sabemos, né? A roupa que Deus trouxe era adequada tanto na sua forma, quanto no seu material, quanto na sua essência. Era uma roupa que cobria o ser humano em tudo que deveria ser coberto, mas também era feita de pele de animal, que aqui também simboliza a santidade de Deus. Aqui, quando Deus disse para Adão, o dia que você comer, você vai morrer. E o fato de Adão não ter tombado morto logo em seguida, revela que Deus já tinha um plano para resgatar o ser humano dessa maldição. Mas alguém tinha que morrer. O animal ali é só uma simbologia. Nós já sabemos, aponta para Jesus Cristo. Para não matar Adão e Eva, para Deus demonstrar a sua misericórdia, a sua longanimidade, Deus matou animais inocentes. Animal não peca, não é? No lugar de pecador. Essa vestimenta dada por Deus ilustra o quê? Ilustra perdão, ilustra salvação, ilustra devolução de uma certa dignidade, ou de uma dignidade que um dia nós vamos ter de maneira plena. Ilustra o novo estilo de vida que Deus oferece como oportunidade para os pecadores. É tudo isso, né, que Jesus nos oferece quando vem o plano de salvação. Para oferecer o seu perdão, para Deus oferecer o seu perdão, Jesus, sendo inocente, teve que ter vindo aqui nesse mundo, passado por todas as tentações, não ter cometido nenhum pecado para oferecer a si mesmo como sacrifício, e agora ele paga a penalidade que os pecadores continuam merecendo. Por causa do pecado, a vestimenta, outrora desnecessária, passou agora a ser necessária. Porém, nem toda vestimenta é adequada. Desde Gênesis, nós aprendemos isso. Então, através da vestimenta, Deus mostra os efeitos do pecado no mundo. Mostra que esses efeitos é algo danoso,
mostra que é algo imediato, mostra que é algo duradouro, mas em Cristo Jesus, reversível. Também através da nova vestimenta, Deus mostra que o senso do ser humano não é suficiente para avaliar o que é adequado ou inadequado. O senso do ser humano não é adequado para tomar decisões perfeitas em nenhuma área. Nós não podemos resolver os problemas do pecado por nós mesmos em absolutamente nada. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vamos ter que lidar com os efeitos do pecado e seus efeitos na nossa vida, e isso pode ser feito somente através de um novo relacionamento com Deus e, consequentemente, com a palavra de Deus. O fato do pecado ter transformado nossa maneira de pensar, sentir, desejar e decidir é revelado através do que Deus fez por Adão e Eva. Deus vestiu Adão e Eva. Então nós precisamos que Deus também nos vista. Isso é, nós precisamos que Deus também nos diga como é que nós devemos viver. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Inclusive como devemos nos vestir. Está incluído tudo. Como sacerdotes de Deus, nós precisamos viver honrando a pessoa de Deus, declarando a sua majestade, vivendo de acordo com a santidade que Ele exige. E o assunto sobre a vestimenta sacerdotal e as suas implicações para a nossa vida, nos ensina isso. E eu vou continuar a falar sobre isso na próxima semana, tá bom? Para hoje, é importante que nós entendamos que Deus usa as vestimentas sacerdotais para exemplificar o caráter perfeito e glorioso dele. Então também para mostrar, o caráter perfeito do sumo sacerdote e do Senhor Jesus Cristo. E consequentemente, para mostrar para nós o caráter que Ele espera que nós tenhamos, para que nós possamos nos esforçar ao máximo, com a ajuda do Espírito Santo e da graça de Deus, a ir adquirindo esse caráter de Cristo na nossa vida. Mas para isso tem que ter plano. Então eu fiz algumas perguntas, não todas, se alguém estiver desenvolvendo e tem outras perguntas que ajudem uns aos outros a formular o plano, a gente coloca lá, no IBNA, nos ajuda, manda para mim em particular se quiser, tá bom? Nos ajude. Perguntas para formular um plano para sermos bem-sucedidos como sacerdotes que vivem para falar e mostrar a santidade de Deus através de nós. Por quê? A vestimenta é uma ilustração de como nós devemos falar, de como nós devemos agir, de como nós devemos nos comportar e também nos vestir. Quanto você fala diariamente para as pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento sobre a pessoa de Deus? A vestimenta não é para revelar o caráter, a glória, a riqueza, a sabedoria do nosso Deus. Nós temos que falar de Deus para essas pessoas. Nós falamos quem é Deus para as pessoas e quanto nós falamos. Esse quanto é para você avaliar. Para você avaliar se está bom, se está exagerando, se é que dá para exagerar. Dá, né? Porque a gente pode falar isso quando deveríamos estar trabalhando, por exemplo, em algo que precisa de toda a nossa atenção. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quanto você tem falado de como Deus age diante do pecado? Você tem falado? Você tem coragem de falar que essa pandemia e todas as doenças estão diretamente relacionadas com o pecado de Adão e Eva? Ou você tem medo de falar de Adão e Eva porque eles dizem que é lenda? Essa semana eu estava lá fazendo exercício e lá tem um lugar lá que uma pessoa pode sentar bem do meu lado, E eu toquei no assunto. Eu falei, mas você sabe que isso tem a ver com Gênesis 3 e tal? Porque eu sou um sacerdote de Deus, com máscara na cara.
E às vezes com o nariz de fora quando dá, né? Mas, agora, gente, eu não estou dizendo que eu sou perfeito nisso, estou longe de ser perfeito. E eu quero ser. Você tem falado para as pessoas como Deus soluciona o problema eterno causado pelo pecado? Entende? Isso é ser sacerdote. Isso tem tudo a ver com o que está dentro do nosso coração. A gente solta para fora o que tem mais lá dentro. E a roupa só serve de exemplo para isso. Então, eu quero que vocês fiquem com a mente na roupa assim, mas principalmente no caráter. Porque quando o caráter está certo, a roupa vai estar certa. É garantido isso. Não é? Como sacerdotes de Deus, que nós somos, nós existimos. Essa palavra existir eu escolhi. Nós existimos para anunciar as grandezas de Deus. É por isso que a gente existe. Entende? A gente não, o trabalho é para anunciar as grandezas de Deus. A vida é para isso que a gente existe. Uma outra pergunta. Quanto você fala diariamente para as pessoas sobre o que Deus tem feito na sua vida? Como Deus está ajudando você a resolver os problemas do pecado? Porque você tem um monte de problema que nem eles têm. Você também tem medo, você também tem preocupação, você também tem ansiedade, né? Entende? Você também tem desejos pecaminosos, você também tem dúvida do que é pecado e do que não é. Você conversa dessas coisas, inclusive com descrente? Porque tem coisas que dá para conversar com descrente. Não é? Por exemplo, como é que Deus pode resolver esse medo que nós estamos enfrentando da pandemia? Entende? Como é que Deus ajuda a gente a resolver, né, a raiva que a gente tem por essas injustiças que nós estamos vendo cometido aí? Né? Você se preocupa com o futuro? Eu me preocupo, gente. E preocupação é pecado. Entende o que eu quero dizer? Tem preocupações em relação ao futuro que é pecaminoso e eu as tenho. E aí eu levo isso diante de Deus e passa. As pessoas também têm, fala para elas como é que é. De novo, nós estudamos aqui aconselhamento bíblico. Não foi só para o nosso benefício, foi para a gente saber pelo menos como é que a gente pode entrar no assunto com os descrentes. Tem gente morrendo. Você tem falado com as pessoas qual é a solução de Deus por essa tristeza? É assuntos. Problemas conjugais. Eu tenho 40, né, bem? Até hoje eu tenho que lidar com a minha natureza pecaminosa, com a natureza pecaminosa da minha esposa. Isso se chama problema. Mas, 40 anos, hein, pela graça de Deus. Significa o quê? Vitória, vitória, vitória. Mas como? Eles também têm. Temos que falar. Ou você vai dizer que você não tem problema com um descrente? Ele não vai acreditar. Entende? Qual é o problema? Sem máscara, agora você pode ser nu. Entende? De conversar. Né? Problemas com os filhos, quem não tem? Entendeu? Filhos, problemas com pais. Como sacerdotes de Deus, nós vivemos para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Uma terceira pergunta. Como você tem se comportado diante das pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento? A sua vestimenta verbal, entende o que eu quis dizer? Analogia, revela a santidade de Deus. Suas piadas ou brincadeiras revelam a santidade, a seriedade de ser um sacerdote de Deus. A sua conduta faz com que você possa dizer tranquilamente, olha, eu sou cristão, eu sou filho de Deus e tem algumas coisas que eu preciso dizer para você. Somos sacerdotes de Deus e, como tais, devemos nos vestir. Isso é, viver entre os pagãos, de maneira exemplar, para que, observando as suas roupas, também, observando o seu estilo de vida, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Essa é a nossa missão de vida. E Jesus, o nosso sumo sacerdote, que viveu neste mundo de maneira perfeita, glorificando a Deus, é o nosso exemplo a ser seguido. Esse texto eu vou ler para ficar inculcado na nossa mente.
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É por isso que o maligno não tem poder mais sobre nós. É por isso que a morte não tem mais poder sobre nós. É por isso que quando a gente tombar, a gente vai acordar instantaneamente lá no céu. E é por isso que a gente está aguardando ansiosamente os sons da trombeta. Entende? Por quê? Porque nós já somos povo exclusivo de Deus. Mas enquanto a trombeta não toca e o corpo não tomba, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados. Nós somos amados de Deus. E uns dos outros. Amados. Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos nesse mundo, é lógico, a gente não é daqui, não é? Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Porque, afinal de contas, no ponto de vista de Deus, tudo é teologia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Pai querido, que nos lembra quem nós somos. O privilégio, a glória de pertencermos ao Senhor, de sermos novas criaturas, ó Pai querido, vivendo ainda num mundo caído. Somos pessoas, ó Pai querido, que temos o céu garantido. Não somente o céu, ó Pai querido, mas também nós temos a Tua proteção, o Teu cuidado enquanto nós aguardamos os céus. Obrigado porque o Senhor também nos fez sacerdotes. Obrigado porque o Senhor é misericordioso. Sabemos, ó Pai querido, que nós somos sacerdotes bem imperfeitos. Por isso que nós clamamos e precisamos do Teu perdão. Mas também sabemos, ó Pai querido, que nós podemos pedir perdão, que nós devemos, ó Pai querido, perseverar na busca da perfeição para a Tua honra e Tua glória. Que pela Tua graça, ó Pai querido, enquanto nós vivermos aqui neste mundo, possamos ser sacerdotes que honram e glorificam o Teu nome, que revelam a Tua santidade, ó Pai. E ajuda-nos a fazermos bons planos para que possamos cumpri-los e até aperfeiçoá-los e assim estarmos crescendo nessa área para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.